Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de Geografia, aula número 42. Lembre-se sempre de estar com o seu material junto com você quando você começar as nossas aulas, ok? Caderno, lápis, borracha, para você fazer as nossas anotações, ok? Hoje, então, nós vamos falar sobre meios de comunicação. Como a gente pode ver, né? Parte 1. Por quê? Porque a gente vai ter mais uma aula sobre esse assunto, que a gente possa falar ela bem detalhada, com bastante calma, ok? Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de meios de comunicação, identificar a evolução dos meios de comunicação, reconhecer e diferenciar os meios de comunicação individuais e sociais, ok? Então vamos lá. Meios de comunicação. Por que nos comunicamos? Então, por que a gente precisa dos meios de comunicação? Há momentos em que queremos mostrar ou contar o que estamos pensando ou sentindo. Nesses momentos, usamos alguma forma para nos comunicarmos, que pode ser a fala, a escrita ou gestos. Então, a gente está sempre se comunicando de alguma forma. Pode ser falando, pode ser escrevendo, pode ser através de gestos, através de expressões faciais também. A gente já consegue identificar os sentimentos da pessoa, certo? Isso são formas de se comunicar. E por que a gente se comunica? A gente quer passar o que estamos sentindo, as nossas vontades, passar informações importantes, passar conhecimentos importantes. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa se comunicar. E existem várias formas diferentes para a gente fazer essa comunicação. Teatro, música, pintura, escultura, entre outras formas de arte, também são formas de comunicar uma ideia, uma mensagem. Então, para eu ter uma comunicação, eu não preciso apenas, ou é apenas quando eu pego o telefone, por exemplo, e ligo para alguém para contar alguma coisa, para passar uma informação sobre algo. Então, essas formas de arte, por exemplo, também são formas de comunicação. Estou comunicando uma ideia, estou passando uma mensagem, estou falando sobre uma forma de cultura. Então, também são uma forma de comunicar, de passar uma mensagem, não é? Com o avanço da tecnologia, estão sempre sendo inventadas novas formas de nos comunicarmos. Mas mesmo antes da tecnologia existir, já existiam formas de comunicação. Então, com a tecnologia, com a internet, as formas de comunicação estão ficando mais rápidas, mais instantâneas. A gente consegue se comunicar com facilidade com as pessoas, mas nem sempre foi assim. Só que mesmo sem a tecnologia, as formas de comunicação, os meios de comunicação também já existiam. As pinturas rupestres são uma forma de comunicação bastante antiga, assim como a escrita, que fazem parte da humanidade há muitos anos e são encontradas em todo o mundo. Então, lá na pré-história, por exemplo, não existiam os meios de comunicação que a gente conhece, internet, enfim, nenhum deles. Então, como é que as pessoas faziam para se comunicar, para registrar, para passar uma mensagem? Uma delas, a pintura rupestre, que eram então desenhos feitos nas cavernas em que as pessoas desenhavam, tentavam ilustrar acontecimentos importantes, algo marcante daquele povo, então elas registravam dessa forma. A escrita, também diferentes formas de escrita, que surgiram ao longo do tempo até chegar na forma como nós conhecemos, também eram meios de comunicação. Por mais que ele não ia pegar a caverna e mandar para alguém aquela mensagem, mas quando outra pessoa, outro povo, por exemplo, estivesse naquele mesmo lugar, ele ia ter aquela mensagem ali para ele. Tá? Então eram formas de se comunicar mesmo sem ter os meios de comunicação que a gente conhece. O primeiro meio de comunicação que usou tecnologia foi o telégrafo. Ele foi criado em 1835 por Samuel Morse. O telégrafo é um meio de comunicação que usa eletricidade para enviar mensagens codificadas por fios. Então, era um equipamento, um instrumento
que enviava mensagens através de códigos. Então, para eu saber, né, interpretar aquela mensagem, eu tinha que conhecer o código também, o código Morse, né, que ficou conhecida, criado por Samuel Morse e recebeu esse nome, código Morse, que era produzido então através do telégrafo, que então é considerado o primeiro meio de comunicação que usava tecnologia. Outros meios de comunicação foram sendo inventados com o avanço da tecnologia. Hoje em dia, a internet contribui ainda mais para o avanço dos meios de comunicação. Então, com o surgimento da internet, os meios de comunicação avançaram, né? Ainda mais, tiveram novas funções, novas características também. Os meios de comunicação permitem que duas ou mais pessoas troquem informações sobre diferentes assuntos. Então, se eu vou me comunicar, eu preciso me comunicar para alguém, né? Passar essa mensagem para alguém. Pode ser uma única pessoa ou podem ser várias pessoas, ok? Então, eles têm essas diferentes funções. E existem, então, dois meios de comunicação, que são os meios de comunicação individuais e os meios de comunicação sociais. Vamos ver a diferença, então, entre eles. Os meios de comunicação individuais são, então, aqueles que permitem que uma pessoa se comunique apenas com outra pessoa. Então, algo individual, certo? Quando eu ligo, por exemplo, para alguém, estou falando eu e mais aquela outra pessoa, né? Uma conversa entre duas pessoas apenas, uma mensagem que eu envio entre eu e outra pessoa. É uma troca de um meio de comunicação individual, ok? Para poucas pessoas. E os exemplos, então, de meio de comunicação individuais? A carta, o telefone, o e-mail, a mensagem de texto. Então, que eu mando para apenas uma pessoa. Falo no telefone com uma pessoa, eu mando e-mail para uma pessoa, mensagem de texto e assim por diante. Os meios de comunicação sociais. Os meios de comunicação sociais são aqueles que transmitem mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o individual entre duas pessoas e os sociais, eles transmitem essas mensagens para várias pessoas. Exemplos, então, desses meios de comunicação sociais: o rádio, a televisão, o jornal, a revista, a internet. Então, nos individuais, eu sei com quem eu estou falando, eu sei para quem eu mandei aquela mensagem, para quem eu liguei, com quem eu estou conversando. Nos sociais, não, né? Essa mensagem é transmitida para várias pessoas, ela não é direcionada a apenas uma pessoa, são para várias pessoas. E qual é o meio de comunicação que você mais utiliza? Você utiliza mais os sociais ou os individuais? Mais o telefone, mais a televisão, o jornal, a revista, a internet? Qual que você mais utiliza aqui? Qual maneira você utiliza para se comunicar? Os meios de comunicação nos permitem saber como está alguém que gostamos, saber o que está acontecendo no nosso país ou em qualquer lugar do mundo. Os meios de comunicação são muito importantes para termos acesso a vários tipos de informações. Então, essa comunicação permite que a gente se informe, que a gente conheça várias informações diferentes sobre vários assuntos diferentes também. Muito bem! Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da nossa aula sobre os meios de comunicação. Não esqueçam de assistir a próxima aula para completar o nosso assunto, ok? Ficou alguma dúvida? Assistam novamente, leiam os slides com bastante atenção, realizem pesquisas também sobre o assunto e depois realizem com bastante atenção e capricho a atividade sobre a aula de hoje, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!